Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live, onde vou falar com vocês sobre o som das letras. Aguardar o pessoal entrar aqui para a gente iniciar falando aí então sobre o som das letras. Olá. Aguardando o pessoal entrar. Pessoal chegando. Isso. Chegou. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre. Ah, que legal, tá vendo? Colocou o celular para despertar. Muito bom. Só me fala que antes meu som tá bom, meu áudio tá legal. Coloca aí pra mim se tá bom. Vou pedir aqui pro meu marido abaixar porque tá dando eco aqui pra mim. Ele tá lá assistindo e tá dando. Então tá. Oi, oi. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu prometo pra vocês que vou mostrar que o som das letras não é um bicho de sete cabeças. No início, quando eu comecei a aprender, eu aprendi, né, por causa do João Francisco e eu percebi, no início eu fiquei muito apavorada e depois vi que não era um bicho de sete cabeças. Então, nós vamos aprender aí sobre esses sons. Os sons, né, são chamados de fonemas e esses fonemas são representados pelas letras, né, do alfabeto aí. Então, eu quero falar com vocês então, vou contar mais sobre a minha história. Oi, Divina, sobre a minha história, como é que é a minha história com o som das letras. Quando o meu filho começou a estudar, lá na educação infantil ainda, ele começou então a aprender sobre o som das letras, eu via aquilo, ajudava nos deveres, mas não me interessava tanto por esses sons. Quando eu mudei ele de escola, então, a escola me chamou para conversar e falou assim que me pediu ajuda porque os coleguinhas dele estavam avançados e que a gente teria que trabalhar com ele, dar um reforcinho para que ele acompanhasse a turma. Bem nesses dias, então, começou a quarentena, né? Bem, acho que na mesma semana, e eu falei, eita, e agora, né? Agora eu vou ter que estudar mesmo, porque eu vou ter que ajudar o João Francisco e o jeito de eu ajudar é eu aprendendo. Então eu comecei a revirar a internet atrás desses sons. Procurava no Google, YouTube, achava uma coisa aqui, outra ali e fui aprendendo, né? Fui aprendendo. E aí foi até nessas buscas que eu descobri o homeschooling, né? A educação domiciliar. Então, os dois, tanto os sons quanto o homeschooling apareceu na minha vida, tudo junto. Então, como é que eu fazia? Eu não aprendi tudo de uma vez, né? É complicado você decorar aqueles sons tudo de uma vez. Para nós que já somos adultos, é meio difícil a gente decorar tudo de uma vez. Para as crianças é tão fácil, eles pegam assim muito rápido, mas para nós é um pouco complicado. Para nós já adultos, até que a gente assimila, né? Porque a gente não foi alfabetizado assim. Aí, né, continuando aqui, o que aconteceu? Como é que eu fazia, né? Eu ia estudar com ele uma letra, aí eu pegava um vídeo do YouTube ali e ficava, né? Por exemplo, B, aí voltava, B, voltava de novo, B. Aí, não, o B, o som do B é B. E aí eu trabalhava com ele, né? Não, meu filho, aqui ó, é o ban. Então, assim, eu fui aprendendo conforme eu fui estudando com ele. Então, eu estudei junto com o João Francisco o som das letras, eu aprendi junto com ele, sabe? Então, a gente tem que ir, quando a gente estuda, né, com os filhos, a gente aprende muito. Então, desde essa época pra cá, né, um ano e meio mais ou menos, eu tenho aprendido muito. Eu coloco assim que eu aprendi mais agora nesse último ano
do que na minha época de faculdade, com as minhas experiências dentro da escola. Então, eu aprendi muito agora porque eu tenho buscado e tenho vivenciado mais na prática esse estudo com eles. Então, era muito engraçado eu com os vídeos lá pausando e estudando junto com ele. Aí tá, aí com bastante treino, né? Fora isso, eu treinava também fora do estudo com ele. Então, com muito treino e repetição, hoje eu tenho mais familiaridade com o som das letras e trabalho com mais segurança, né? Às vezes a gente dá uma erradinha ainda, mas hoje eu tenho mais segurança. E foi assim, depois de um bom tempo, né? E um ano e meio. Pessoal, e aí, como é que tá? Tá bom? Me perguntaram aqui qual foi a minha formação. Eu sou formada em administração de empresas. Depois eu fiz a complementação em pedagogia, pós-graduação em supervisão e orientação escolar. Nessa época eu prestei o concurso no estado de Minas Gerais e passei. Então hoje eu sou funcionária pública efetiva, como sou especialista de educação básica na Secretaria de Educação de Minas Gerais. E hoje eu fiz alguns cursos também durante esse último ano agora para aprender mais na área de educação. E estou com a pós-graduação quase finalizando aí de psicopedagogia, né? Então essa hoje é a minha formação. Então, continuando aqui, como é que eu tenho feito hoje, né? Como é que com o Gabriel, né? Comecei com ele com 3 anos, ele não tinha ido para a escola ainda, ao contrário do João Francisco, que já tinha ido. Então, o Gabriel hoje ele está estudando só comigo e eu trabalho com ele esse som das letras. Então, o que eu faço? Pessoal, consciência fonológica é tudo, né? Dá outra visão para as crianças na formação de palavras, tudo. Então, hoje eu trabalho a consciência fonológica, a primeira coisa é escuta. Então, eu começo pelo som, nome e som dos animais. O nome da galinha, né? O som do galo, cocoricocó, o som da vaquinha, mu. Então, assim, a gente vai. Eu vou trabalhando esses sons com eles dos animais, né? Mostro para eles que tudo tem nome e som. Né? Tudo tem nome e som. A porta tem o nome e ela faz né? Aquela porta que faz um rangidinho, então tem. O abrir da gaveta, abrir e fechar da gaveta também faz um barulho. Então a gente trabalha primeiro esse som com as crianças. Depois que elas aprendem que as coisas têm nome e som, então a gente passa para as vogais, né? Então aí eu trabalho as vogais, apresento as vogais, o A, E, I, O, U, e apresento sempre com o nome e o som dela. Olha, essa é a letra, o nome dela é A e o som dela é A. Essa é a letra E e o som dela é E. Essa é a letra I e o som dela I. Essa é a letra O e o som dela é O. E a letra U e o som dela é U. Eu posso ir mostrando aqui, sempre a gente envolve muitos métodos aqui junto nos sons, né? O método da boquinha, aí eu mostro A, abre a boca bem grande, I, O, U faz um biquinho. Então a gente vai mostrando isso para as crianças que elas vão assimilando e aí você faz o som bem longo mesmo, tá? Então depois que eu apresento as vogais e os seus sons, eu começo então com os encontros vocálicos. E aqui eu posso trabalhar, por exemplo, aqui. Ai, eu vou pedir para a criança primeiro. Fala o som. Aqui, dá pra fazer assim. Fala o som para mim dessas letras, né? A, I. Ah, então tá bom. Vamos falar de novo mais longa, assim, pra gente entender que palavra é essa. A, I. A criança vai falar umas 3, 4 vezes e aí ela vai... Ai! Isso, muito bem. E aí, na semana passada eu falei sobre a significação das palavras. A gente ainda pode trabalhar assim.
além de estar apresentando, já trabalhando esses encontros vocálicos, a gente pode trabalhar a consciência de palavras dentro de uma frase. Então, trabalhar a significação. Vamos fazer uma frase com essa palavra? Ai, meu dedo, machuquei meu dedo. Então, você trabalhou essa palavra dentro de uma frase. Notem que isso tudo a gente está trabalhando oralmente e mostrando só. A gente não está escrevendo, a gente não está fazendo nada disso, tá bom? Então, depois desses encontros vocálicos que eu vou trabalhar, ai, oi, eu, ui, né? Ui, ia, aqui, ia, né? Ia. Eu começo a passar então para as consoantes, né? Eu começo ali sempre mais por umas consoantes mais fáceis. Começo, por exemplo, pelo M. M, o som do M. Depois eu posso trabalhar o L. E aí vocês vão perceber que pelo método fônico, que é onde apresenta os sons e através desses sons formam palavras, a gente já consegue formar palavras e já mostrar para as crianças que elas conseguem montar palavras somente com esses sons. Elas ficam encantadas de ler palavras. Vocês vão ver o tanto que elas vão ficar felizes de ter lido esses encontros vocálicos. Vão sair lendo ai, oi, ui, para tudo enquanto é lado. Mostra e contextualiza. Eu tô com minha blusa branca aqui. Com frases, tá? Aí, quando eu apresento aqui, por exemplo, o M e o L, que são uma das primeiras que a gente apresenta, porque a criança assimila com mais facilidade. Então, o M é e o L, Então, eu posso trabalhar já aqui, ó. Lá. Então, eu vou pedir para a criança falar o som. A. Então, aí depois eu vou falar. Lá. E aí, a mesma coisa dos encontros vocálicos. Ela vai repetir umas 3 vezes o som de cada letra. E aí, emendado, ela vai ter o estalo lá e vai entender que é mala, né? Ela vai perceber que formou a palavra mala. E aí eu posso trocar aqui também por lama, que também vai facilitar, né? Que é os mesmos sons, só trocou de local. Então, lá, ma. Depois que eu trabalhei, que ela entendeu essa palavra lama, eu vou trabalhar novamente. A pessoa pediu aqui, a Denise pediu para contextualizar dentro de uma frase, né? E aí, então, eu trabalho assim com elas. Gabrielzinho, cai, filho. Então, eu trabalho assim com as palavras e dentro dessas palavras, então, eu trabalho a consciência fonológica, que é a significação da palavra e dentro de uma frase. Então, depois que ela leu lama, que ela entendeu o que é lama, para a gente saber se ela entendeu mesmo o que é lama, nós podemos, então, formar as frases, igual a gente formou lá dentro dos encontros vocálicos. Então, vamos fazer uma frase com lama? Às vezes, ela vai ficar sem saber, você forma uma frase primeiro e depois ela forma a frase dela. Aí, eu posso colocar aqui, o porco gosta de lama. Então, né? Então, eu fiz uma frase, depois ela pode formar a dela. Eu gosto de brincar na lama, né? Então, tudo usando a palavra lama. E aí, eu posso contar também dentro, ó, pra você ver, vai juntando tudo. Dentro dessa frase, eu posso estar trabalhando a quantidade de palavras dentro de uma frase. Mais uma vez eu vou falar, notem que eu estou trabalhando somente oralmente, eu não estou escrevendo, não estou colocando a criança para escrever nada. Então, tudo oralmente. Então, vamos lá. Eu gosto de brincar na lama. Quantas palavras eu usei nessa frase? 6 palavras.
né? Então, eu vou fazendo esse processo. Vou fazendo esse processo, então, de ensino o som das letras, depois junto esse som das letras e depois eu faço a significação da palavra dentro de uma frase e posso também contar quantas palavras eu usei na minha frase, tá? Todas as crianças são iguais e vai aprender desse jeito que você está ensinando? Não. Algumas, nós não somos todos iguais. O método fônico, dessa forma que eu expliquei agora, eu vejo que tem um bom resultado, mas às vezes a gente vai ter que ensinar para a criança, por exemplo, as sílabas. Vou ter que ensinar ela o lá, mas eu vou falar L, mais A, lá, não. Eu vou sempre ensinar o lá, lé, li, ló, lu, só que ensinando os sons. Então, L, A, lá, L, lé, L, I, li, L, ó, ló, L, lu. Então, lá, lé, li, ló, lu. Porque às vezes ela pode ter dificuldade na formação de palavras somente com o som das letras. Então, você pode trabalhar as sílabas dessa forma, tá bom? Porque as crianças ninguém é igual a ninguém, né? E às vezes pode ter essa dificuldade, tá bom? Então, pode trabalhar assim, dessa forma, mostrando sempre os sons. Eu tenho um primo, né? O Andrezinho. Ele tá vindo estudar junto comigo, porque ele é da mesma idade dos meninos, então ele vem e estuda junto com os meninos aqui na hora que eu vou estudar com eles. Ele não tava lendo e ele 2 semanas comigo aqui, eu ensinando os sons para ele, né? Ele tá no primeiro ano, começou o primeiro ano agora, então o ano passado só online, esse ano online. Com 2 semanas ele começou a ler palavras. Então, tudo pelo som das letras. Então, ele faz esse processo. Eu faço esse processo com ele. E ele, então, já está conseguindo formar essas palavras através desse método que eu ensinei aqui agora. O som L, A, M, A, lama, tá bom? Pessoal, vão me dizendo aí o que vocês estão achando, enquanto eu dou uma olhadinha, ver se eu perdi alguma coisa aqui, mas eu acho que não. Tá dentro do esperado aí? Vocês estavam esperando? A live vai ficar salva sim, tá? No IGTV. Eu vou buscar sempre fazer umas lives mais rápidas para que não tome muito tempo de vocês na hora de estudar, né? Porque às vezes eu mesmo ia estudar esses sons e aí a gente não tem muito tempo, né, gente? E aí eu tinha que ver um vídeo todo. Então, quanto mais rápido, melhor e é mais prático. Vocês sempre vão encontrar muita praticidade comigo, porque eu sou muito prática, eu gosto das coisas muito práticas, tá bom? Aquilo que facilita mais o meu dia, porque o dia é muito corrido e a gente não tem tanto tempo assim, né? Então, vamos lá, então, para os sons das letras, né? Então, eu vou passar com vocês o som de cada letra, tá bom? Para vocês depois voltar nesse vídeo várias vezes e tá aprendendo. Não tenham vergonha de falar com a criança, olha filho, mamãe não sabe isso, olha eu não sei isso, vamos pesquisar aqui juntos e voltar e fazer igual eu fiz. Voltava e eu escutava o som do B, o som do C várias vezes para aprender e fazer junto com ele. Para trabalhar uma sequência silábica, por exemplo, da letra L, a criança. Sim. Não tem como te falar assim quanto tempo, sabe? Porque cada criança, como eu falei, cada um é bem diferente uma da outra. Com o André, por exemplo, agora que eu tô trabalhando com ele, eu apresentei umas 2 vezes o som de todas as letras e agora cada dia eu apresento uma família dessa forma, né? A, lá, a, ma. Então, vai de cada criança. Ele pegou muito rápido. Então, 2 semanas, essas palavrinhas mais fáceis do B, do M, né? Do som do B, do M, do P, do V, ele já tá conseguindo bem rápido. Então, geralmente é bem rápido, mas a gente não pode levar isso
como uma regra geral, porque cada um vai aprender de uma forma, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Podemos fazer o som das letras? Vocês têm mais uma? Fazer o som aqui com vocês, então. A. Então, a, an. Então, o A tem dois sons. A. E em outras horas ele vai aparecer como an. B. B. K. K. D. D. E também pode aparecer como E. G. G. O H é a única letra que não tem som, tá bom? Então, o H não tem som. As crianças adoram falar que o H não tem som. I. J. 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 K. K. L. L. M. M. O. E também pode aparecer como O. P. P. Esse a gente brinca que ele faz uma explosão, né? As crianças amam a explosão do P. K. K. E também R. Então tem dois sons. R. Esse você pode falar que é o som da cobra, né? T. T. Lembra do biquinho. São formas de fazer a criança lembrar, tá? E o som da abelhinha. Tá bom? Então, esses são os sons. Alguns sons se repetem, né? Como, por exemplo, o som do X e do CH tem o mesmo som. Sh. Do C cedilha e do S tem o mesmo som. Do K e do C, né? K, tem o mesmo som. O som do NH é tá vendo? Tem hora que até eu erro. NH, do LH, do CH, sh, né? Eu vou apresentar isso tudo, esse som do NH, CH, essas sons que são iguais, né? Igual o C cedilha e o S. Não, primeiro a gente vai apresentar essas mais simples, né? Depois, quando ela já souber tudo isso aqui, você vai explicar para ela que alguns sons se repetem e o que muda é a forma que escreve, né? E aí isso depois é uma nova aula. Então tem sim sons que se repetem e de início você trabalha sempre esses sons mais simples, né? Essas letras mais simples agora, que não é tão complexa, ok? Pessoal, tá fazendo sentido até aqui? A Denise colocou aqui que o som do J eles confundem com o som do G.
Aí você tem que mostrar e trabalhar bastante. Então, ó, o som do J, 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 e o som do G, g, g. Então, o som é bem um pouquinho diferente. O que eles confundem, às vezes, pode ser na hora da escrita. Então, tem que trabalhar bem esse som do G e do J para eles perceberem essa diferença, tá bom? Olha, dentro disso tudo, nós temos que trabalhar sempre a consciência fonológica, né, gente? Rimas, a escuta. A primeira coisa é a escuta, porque é através da escuta que eles vão perceber que as letras têm nomes e sons. Então, é muito importante trabalhar essa escuta. Ah, vou trabalhar a escuta só com os pequenininhos? Ó, pra você ter uma ideia, a gente pode trabalhar a escuta desde a criança ali com meses, né? A gente pode começar a fazer, que a gente não faz o chocalho ali, isso tudo a gente tá trabalhando em escuta, viu? Mas a gente não trabalha só com os pequenininhos, pode também trabalhar com os grandes. Dá o André aqui de novo de exemplo. Quando ele chegou 2 semanas atrás aqui para estudar com os meninos, ele não sabia, né, dos sons. Aí a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para ele que as coisas têm som. E aí eu gosto sempre de começar pelos animais, né, o som dos animais, o nome e som dos animais. E aí eles percebem então que as coisas têm som. E assim a gente vai trabalhando, tá bom? Então é isso aí. Então, falando ainda sobre a consciência fonológica, então depois que eles lêem, né, trabalhar a significação da palavra dentro de uma frase, contar quantas palavras tem dentro de uma frase. Quando eles falam, aqui, vou dar esse exemplo aqui de novo, de mala, né? A gente pergunta quantos sons tem em mala. Então, quantos sons tem em mala? Então, a. Quantos sons? 4 sons, né? E quantas partes? Quantas partes a gente tem em mala? Lá, 2 partes. Lá, 2 partes. Então, entenderam? Quantos sons? 4. Quantas partes? 2. Ok? Pessoal, eu gostei dessa live hoje. Tava ansiosa para fazer ela e ensinar, porque foi uma das coisas que me deixou mais ansiosa quando eu comecei, e a procura por esses sons, de como fazer, a gente geralmente não acha assim tão fácil. Então vai ficar salvo sim para vocês poderem pausar e treinar esses sons quantas vezes forem preciso, para estudar o processo aqui quantas vezes for preciso. E eu quero fazer outras lives depois explicando com mais tempo, né? Nós já tá dando aqui umas meia hora, eu não quero ultrapassar muito disso para não ficar uma live muito grande e vocês né, não conseguir ver porque ela ficou grande demais. E eu quero aqui deixar para vocês também que eu tô com a mentoria gratuita. O link tá na minha biografia. É uma mentoria que eu dou aí em torno de 40 minutos para a gente conversar, né? Nós vamos falar sobre esses sons, vamos falar sobre o que te angustia, qual a sua dificuldade, a gente vai tentar achar um caminho. A gente fala também um pouco sobre material, tudo isso. Então, se você tiver interesse, se inscreve lá, que conforme minha agenda vai vagando aqui, eu vou entrando em contato com vocês e vou marcando aí pra gente fazer, então, essa mentoria aí gratuita, tá bom? Obrigada, meninas, aí, pelas mensagens aí. Eu fico muito feliz quando eu ajudo, sabe? Eu faço tudo com muito amor mesmo e eu espero ajudar vocês muito ainda, tá bom? Podem me chamar aqui, que conforme eu for tendo tempo, eu vou tirando as dúvidas, e marquem lá a mentoria, vamos conversar lá na mentoria, que lá nós temos um tempo maior, a gente consegue conversar com mais calma, tá bom? As lives são toda terça-feira, nós vamos fazer uma live, tá? Às 20 horas, nós vamos estar aí com essas lives rapidinhas, ok? Então, eu aguardo vocês na mentoria. Então, vamos só passar um passo a passo rápido aqui do que nós aprendemos hoje, né? Nós aprendemos aí que o som das letras são chamados de fonemas, e esses fonemas são representados pelas letras, né? Que a gente precisa treinar e repetir para que a gente tenha mais confiança em trabalhar, que a gente não precisa ter vergonha de parar
e buscar ali no vídeo, né, e ouvir 300 vezes até aprender o som do L, que eu fiz isso muitas vezes. A gente começa sempre pelas as vogais, encontros vocálicos. Depois a gente trabalha as consoantes e conforme vai trabalhando as consoantes, a gente já pode então formar algumas pequenas palavras e dentro dessas palavras já ir fazendo a significação, trabalhar frases e assim por diante. Gosto muito do método fônico, mas nem sempre vamos trabalhar só com o método fônico, a gente vai ter que agregar aí outros métodos para que a criança possa aprender da melhor forma, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem umas mensagens aqui. Digo isso, não, a letra é para trabalhar somente com a oralidade ou eles podem escrever a letra também? Pode escrever também. Por exemplo, o Gabriel, que tem 4 anos, eu trabalho mais oralmente com ele, porque ele não tem essa coordenação motora boa ainda. A criança que já tem a coordenação motora boa, né, ali com 5 anos, 6 anos, 7 anos, você pode trabalhar a escrita sim. Então, primeiro você trabalha oralmente, depois pode alfabeto móvel, pessoal, é ótimo, 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 ótimo. Então, faz no papel, faz à mão, se tiver condições, compre esse aqui de madeirinha, que é aquele alfabeto móvel degrau, que é ótimo, ele vem com a minúscula também atrás, de EVA. Então, trabalhe primeiro assim, oralmente, alfabeto móvel e aí passa para a escrita, tá bom? Pode trabalhar a escrita sim. Com o João Francisco, que já é maiorzinho, eu trabalho escrita com ele, tá? Deixa eu ver aqui mais. Opa. Obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero vocês até terça-feira que vem. E se vocês não, mandem essa live para todo mundo aí, para as amigas de vocês, para elas aprenderem e vir também aprender com a gente, tá bom? Espero vocês até terça-feira, ó. Beijinho, fiquem com Deus, tá? Até mais!